A paz do Senhor, servos de Deus que me ouvem agora. Quero compartilhar com vocês a palavra do Senhor que se encontra no Salmo 128, versículos 1 e 2, que diz assim: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irás bem. Eu vou ler novamente o versículo 2, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. Eu quero frisar exatamente a palavra feliz será, porque, irmãos, nós vivemos num tempo em que a palavra de ordem é felicidade. Eu creio que todos vocês já ouviram alguém dizer assim: eu vou em busca da minha felicidade, cansei, eu quero ser feliz. A vida é uma só, o importante é ser feliz. Eu creio que todos já ouviram uma dessas frases. Vamos parar para pensar que muita gente, em busca dessa chamada felicidade, acaba deixando atrás de si um rastro de sofrimento, de mágoa, de abandono. Infelizmente, viram as costas para pessoas e até para Deus, quando se fala da busca dessa chamada felicidade. Mas a gente entende que isso não é felicidade, porque ninguém pode ser realmente feliz machucando pessoas, entristecendo pessoas, pecando contra Deus. Alguns viram as costas até para o Senhor, até para a palavra de Deus, se esquecem dos mandamentos do Senhor, quando o assunto é ser feliz, entre aspas, né? Mas vamos aqui a outra passagem da palavra de Deus, que está no Salmo 51, a partir do primeiro versículo, eu quero ler até o versículo 12, quando Davi pecou com Batseba, ele adulterou com a mulher de Urias, e sabendo que ela estava grávida, ele tentou fazer com que Urias voltasse para casa, ficasse com a esposa para ver se iludia Urias que aquela criança era dele, porém não deu certo, ele não foi para casa. Davi encomendou então a morte de Urias, e depois Deus o repreende de forma severa. E Davi, ele escreve esse salmo, eu quero ler com vocês, do primeiro versículo até o número 12, que diz assim: Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que aos teus olhos é mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir o júbilo e a alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas transgressões. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Por que eu estou lendo esta passagem da palavra? Porque nós entendemos que Davi estava extremamente angustiado. O prazer do pecado, ele dura pouco. Na verdade, ele é momentâneo e é sempre muito menor do que o sofrimento que vem daí. Porque quando nós lemos a história de Davi, nós vamos ver que Davi, por causa desse pecado, da morte de Urias, por causa desse adultério, Davi, ele perdeu 4 filhos. Consequências que vieram da situação, porque o inimigo achou lugar. Deus permitiu que ele fosse provado, que ele fosse corrigido por causa do seu erro. Porque nós sabemos que todo pecado, ainda que perdoado, Deus perdoa o pecado, mas as consequências naturais e até espirituais, elas vêm.
Portanto, o prazer do pecado não compensa, porque na verdade muita gente vive uma vida amarga por causa dos erros. E muitas pessoas vivem uma vida cheia de remorsos por causa do que fez, em busca da chamada felicidade. Aquela felicidade a qualquer preço, o que não vale a pena. Nós, irmãos, eu sempre digo, nós devemos buscar viver uma vida sem arrependimentos. Mas não é arrependimento, por que eu não fiz tal coisa, porque eu teria desfrutado isso ou aquilo. Não, é você não ferir pessoas de modo egoísta. É você não pensar apenas em você e na sua chamada felicidade, porque se fizermos isso, no futuro a felicidade se torna em amargura, se torna em tristeza. Pense muito bem nessa frase, o importante é ser feliz, viu? Pense muito bem. Busque uma vida sem arrependimento, isto é, faça o certo. Seja bênção. Nós somos muito mais felizes quando nós nos preocupamos em promover felicidade do que em buscar de forma egoísta a felicidade para nós. Quando nós nos dedicamos mais a ser bênção na vida das pessoas e a promover felicidade, mais nos tornamos pessoas realizadas e felizes. Eu quero ler ainda com vocês a palavra de Deus aqui na carta aos Hebreus, que se encontra no capítulo 12 e o versículo 2, aqui o que fala a respeito de Jesus, para a gente parar para pensar. A gente precisa pensar sobre essa questão da alegria, da felicidade. Aqui em Hebreus 12, 2, diz assim: olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, que pelo gozo, isto é, pela alegria, pelo prazer que lhe estava proposto, suportou a cruz. Como assim? A cruz era algo assustador, a ponto que Jesus, no jardim do Getsêmani, antes da sua prisão, sabendo de tudo que iria acontecer com ele, a Bíblia diz que ele estava em extrema agonia, chegou a ponto de suar sangue. Mas diz a palavra de Deus que um anjo do Senhor veio até ele para confortá-lo. E eu creio que esse anjo, ele usava para Jesus aquela palavra de conforto. Talvez ele diria para Jesus: olha, Senhor, pensa que o teu sacrifício vai se tornar o motivo da salvação de milhões e milhões de servos de Deus. Muitos que estão perdidos agora pelo teu sacrifício se voltarão para Deus. E Jesus, por esta alegria, ele suportou a cruz, porque se ele não se submete à cruz, qual seria a nossa esperança agora de vida eterna? Qual seria? Com Deus, sem Deus, como seria? Será que o mundo seria o que é? Sem Cristo eu creio que não, seria talvez um lugar impossível de viver. Então Jesus, sabendo da importância da sua morte, a importância do seu sacrifício, ele se entregou por nós. E eu creio que hoje, na glória, o Senhor tem uma grande alegria de saber de tudo que veio a partir do seu sacrifício. O benefício que ele trouxe à humanidade, a alegria da sua igreja, que o serve com amor e aguarda com ansiedade, até posso dizer assim, a sua vinda para nos levar para estar na glória. Portanto, irmãos, muitas vezes a nossa felicidade, ela passa pela cruz. Muitas vezes a nossa felicidade, no momento, ela talvez exija de nós algum sacrifício. Muitas vezes nós nos sacrificamos por alguém, nós nos sacrificamos pela nossa família, nós nos sacrificamos pela obra de Deus. E pode ter certeza que no futuro nós vamos ver que valeu a pena. Porque se nós começarmos de forma egoísta a pensar só no agora, eu quero ser feliz, geralmente esse tipo de atitude vai se tornar em tristeza, em arrependimento no futuro. Mas que Deus nos dê graça para que nós estejamos sempre voltados para Deus e colocando o Senhor em primeiríssimo lugar na nossa vida. Até porque, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu creio que se nós nos afastarmos de Deus, se essa chamada felicidade for motivo
de perdermos a nossa comunhão com Deus, de nos afastar do ideal de Deus na nossa vida, da obra que Ele tem na nossa vida, meu irmão, não vai valer a pena, essa felicidade vai se tornar tristeza. Porque eu vou ser muito honesto, eu não creio em felicidade sem Deus. A gente vê no mundo aí pessoas que às vezes possuem muito, têm grande fama, têm muita riqueza, mas não são pessoas felizes. E nós percebemos isso, o quanto nós vemos famosos e ricos depressivos, dependentes de drogas lícitas ou até ilícitas. Infelizmente nós sabemos que isso acontece demais no mundo, porque eu volto a frisar, eu não creio em felicidade sem Deus. Eu não creio que o homem ele possa realmente ser feliz se afastando do Senhor, até porque Deus é a fonte da alegria, Deus é a fonte da felicidade, Ele é o Criador e todas as coisas verdadeiramente boas procedem de Deus. Ainda quero ler Evangelho de João, capítulo 15, versículos 10 e 11, que diz assim: Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. Então nós entendemos aqui o quanto a nossa felicidade, ela depende de Deus. Jesus ele frisa: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. Enquanto muitas pessoas dizem o importante é ser feliz, eu vou dizer para você uma coisa, eu tenho comigo que o importante é ter a vida eterna. Muito mais do que uma alegria passageira aqui na terra, muito mais do que uma alegria momentânea, que um prazer momentâneo, é ter a nossa comunhão com Deus, é ter certeza de vida eterna. Porque se eu tiver comunhão com Deus, se eu tiver certeza de vida eterna, ainda que por um momento eu tenha que viver uma vida de sacrifício, eu sei que no futuro tudo isso se tornará em uma perfeita alegria, em uma completa felicidade na presença de Deus. Mas caso contrário, se a minha chamada felicidade aqui na terra me roubar isso, eu estarei perdendo tudo. Portanto, pare e pense, eu não sei a vida de cada um que está me ouvindo agora, eu não sei quais as propostas você tem recebido, quais são as suas dificuldades, o que é que tem sido tentação para você, mas preste muita atenção, meu irmão, que essa frase, o importante é ser feliz, eu falo que ela se tornou algo perigoso, viu? Cuidado com essa chamada felicidade, porque eu entendo que o mais importante é estar dentro do projeto de Deus. É como Jesus falou, é guardar os seus mandamentos e permanecer no seu amor. Permanecer na presença de Deus, sendo direcionado por Deus. Não permita que nada te afaste dos retos caminhos do Senhor, que nada tire de você a sua comunhão com Deus. Porque, caso contrário, você não vai ter felicidade duradoura. E além de não ter uma felicidade duradoura, você pode perder a eternidade por causa disso. Mas que Deus te abençoe, que Deus tenha misericórdia de todos nós. Felicidade para mim, em primeiríssimo lugar, é Jesus. É o domínio dele na minha vida, é a comunhão com ele, é o Espírito Santo na minha vida, porque ele cuida. E eu quero muito ser um promotor de felicidade. Jamais uma pessoa que busca de forma egoísta essa chamada felicidade. Que Deus te abençoe, te dê sabedoria, que te dê graça para ter uma comunhão íntima e verdadeira com Deus, porque daí sim vem a felicidade tanto aqui na terra e uma felicidade completa, perfeita e eterna nos céus. Amém? Que Deus te abençoe. Ore comigo agora. Querido Deus e Pai, eu quero te louvar, Senhor, pelo teu amor e pelo teu cuidado. Queremos sim guardar tua palavra no nosso coração, obedecê-la todos os dias, porque sabemos que a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade, ela vem da tua presença em nós, porque ninguém, Senhor, pode ser feliz sem a tua presença.
Não permita que sejamos iludidos, Pai, por este mundo pecaminoso, esse mundo corrompido. Nós não queremos fazer parte disso, ainda que estamos no mundo. Nós não somos do mundo, nós somos do Senhor. E a nossa pátria, como diz a Tua palavra, está nos céus. E é aí que nós não podemos jamais perder esta grande bênção futura. Nos abençoe, Pai. Nos guarde e nos direciona todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, meu irmão. Amém.